Se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e nós vamos dar início ao nosso estudo da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Você já sabe, aqui no canal Direito Penal On, você consegue ter acesso às melhores aulas de legislação especial de maneira gratuita. Na descrição do nosso vídeo você tem também um link para um material exclusivo só de resolução de questões. São 30 questões sobre a Lei 8.072 de 90. Você vai realmente sair daqui, depois desse estudo, entendendo tudo de Lei dos Crimes Hediondos. Vai ser impossível errar qualquer questão na sua prova, tudo bem? E também temos aqui no nosso canal o link para a nossa mentoria Direito Penal On, em que eu faço uma análise criteriosa do seu caso e te ajudo a ser aprovado para delegado de polícia. Então, sem maiores delongas, vamos lá, vamos começar a estudar a 8.072 de 90. Essa lei, pessoal, em 1990, no Brasil, foi a primeira a tratar sobre crimes hediondos. Como diversas outras legislações, ela também passou por várias reformas legislativas, tá? E ela vem regulamentar o inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. O professor José Afonso da Silva entende essa norma do inciso 43 do artigo 5º da Constituição como uma norma constitucional de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata, uma vez que depende de regulamentação por meio de lei ordinária. A Constituição, nesse caso, vai dizer, a doutrina trouxe um mandado de criminalização expressa. As constituições modernas, elas não se limitam a especificar restrições ao poder do Estado e passam também a conter determinadas preocupações com a defesa ativa do indivíduo e da sociedade em geral, e foi assim que o nosso legislador constituinte fez lá no inciso 43 do artigo 5º da nossa Constituição de 88. Porém, a própria Constituição impõe a criminalização visando a proteção de bens jurídicos de valor constitucional, pois o Estado não pode ter apenas uma postura defensiva, ele precisa também se preocupar com uma postura ativa de enfrentamento a esses crimes e de enfrentamento e de proteção a esses bens jurídicos mais importantes, certo? Bom, historicamente, no final da década de 80, o Brasil passou por uma onda de crimes de extorsão mediante sequestro, né, com a finalidade de financiar organizações criminosas que ali surgiam. E aí, para coibir tal prática, e já diante desse mandado constitucional de criminalização já desde 1988, o legislador criou a Lei dos Crimes Hediondos, que em sua redação original previa apenas o crime de extorsão mediante sequestro como sendo um crime hediondo, mas durante o decorrer dos debates para aprovação da lei, aquele rol foi ampliado. Tudo bem? Ó, vamos ter um gostinho aqui de como que funciona aquele nosso material que eu disse para vocês, que é um material exclusivo, que tem aí o link na descrição desse vídeo. Vamos resolver uma questão que caiu aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, analista no CESP, questão de 2022. Vamos lá. No intuito de se apropriar de joias e dólares, Raí, réu primário e sem antecedentes, ameaçou a vítima e a manteve sob sua vigilância até conseguir arrombar o cofre da residência dela. Após a regular tramitação processual, a condenação de Raí transitou em julgado. A conduta de Raí caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro, que pode ser classificado como crime hediondo, que por ser classificado como crime hediondo, é imprescritível. Então são duas coisas que eu tenho que ver. Primeiro, se por ser classificado como crime hediondo realmente é imprescritível. E a segunda coisa é se essa conduta descrita aí de Raí
realmente caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro. E aí nós temos que ver que há dois erros nessa assertiva, nessa nossa afirmativa, e portanto o gabarito é errado, né? Primeiro que o crime praticado por Raí não é o crime de extorsão mediante sequestro lá do artigo 159 do Código Penal, mas sim o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, presente no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Beleza? Então, veja, o 159 fala em sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. No nosso exemplo, Raí manteve a vítima sob sua vigilância apenas até conseguir arrombar o cofre. Portanto, ele usou de violência ou grave ameaça, ou após restringir a possibilidade de reação dessa vítima, para obter para si ou para outrem coisa alheia móvel, né, os objetos do cofre daquela vítima. Portanto, se trata aqui de um roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. E o segundo erro dessa assertiva é que, na verdade, os crimes hediondos eles não são imprescritíveis. Não confundam isso jamais. Imprescritíveis no Brasil, só dois crimes. São o racismo, que está lá no inciso 42 do artigo 5º, e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, presente no inciso 44 do artigo 5º da Constituição. Então, imprescritíveis do Brasil, racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Por isso, crimes hediondos não são imprescritíveis. Apenas esses dois crimes aí que eu falei para você que são imprescritíveis. Vamos continuar aí falando um pouco agora sobre o conceito de crime hediondo. Olha, o conceito de crime hediondo pode ser dado para a gente através de três critérios, tá? Um que é o critério legal, segundo o qual o crime hediondo é aquele dito pela lei. A lei define o que é hediondo. Então, o critério legal é porque a lei vai dizer quais são os crimes hediondos. Pouco importa aqui quais são as consequências, a forma como o crime é praticado, nada disso importa. O que importa é entendermos que será hediondo aquilo que o legislador disser que é hediondo. Esse é o sistema, é o critério legal e é o sistema adotado no Brasil, também chamado de sistema legislativo, porque cabe exclusivamente ao nosso legislador ordinário estabelecer um rol exaustivo, taxativo de quais crimes são considerados hediondos. Vejam que o próprio inciso 43 da Constituição, na primeira parte, vai dizer que a lei considerará inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, e aí vem trazendo aquele rol e dizendo que os crimes hediondos estariam ali dentro desse rol, tudo bem? Então a lei é o critério mais seguro de todos, porque elimina a eventual discricionariedade do juiz. Então, do ponto de vista de um Estado democrático de direito, esse critério é o critério mais seguro, beleza? E mais, além disso, né, o magistrado não pode deixar de reconhecer a natureza hedionda de um delito se ele estiver contido no rol da nossa lei dos crimes hediondos. É por isso, pessoal, que no Brasil, e aqui já uma pergunta com aprofundamento para você que quer ser delegado, tá, gente? Que você pode usar, inclusive, numa segunda fase para demonstrar conhecimento ou até mesmo numa fase oral para tirar um 10, pelo menos nesse ponto. Olha só. Se o examinador, por exemplo, perguntar para você por que é que os jurados não são questionados acerca do caráter hediondo do delito? Porque a hediondez do crime decorre automaticamente do reconhecimento de uma das qualificadoras do crime doloso contra a vida. Então, se o homicídio qualificado é hediondo, o jurado não vai ter que dizer se é hediondo ou se não é hediondo, porque o Brasil adotou um sistema legal. Então, quando a lei dos crimes hediondos diz que o homicídio qualificado é crime hediondo, basta que o jurado reconheça a existência de uma das qualificadoras do homicídio para que automaticamente aquele crime seja hediondo, beleza? Bom, é exatamente isso. Os outros dois critérios possíveis, estão aí na tela para vocês, são o critério judicial, segundo o qual o juiz determina, diante do caso concreto, se é ou não hediondo aquele crime. Isso, obviamente, viola a taxatividade penal,
deixando muita margem discricionária na mão do magistrado, certo? Não poderia ser aceito no Brasil. E o segundo é o critério misto. E aí o juiz tem liberdade para definir se um crime é hediondo ou não, levando em conta determinados parâmetros mínimos fornecidos pelo legislador, também não é adotado no Brasil. Mais um gostinho aí de questão para a gente resolver questão é muito importante, muito bom, e é por isso que eu tenho um módulo com 30 questões só sobre crimes hediondos. O link está aqui na descrição desse vídeo para você. Confere lá, eu tenho certeza que depois que você estudar a lei dos crimes hediondos e resolver essas 30 questões juntamente comigo, você não vai errar mais nada de crimes hediondos em nenhuma prova que você for fazer para delegado de polícia e para outros concursos também, beleza? Vamos lá, ó o que caiu aqui para delegado da Paraíba, 2022. Questão do SESP. Os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal, não dispondo o legislador ordinário de liberdade para ampliar o rol. Errado, errado, errado. Olha, os crimes hediondos não estão listados na Constituição Federal, eles estão listados na 8.072 de 90, que é uma lei ordinária que prevê um rol, sim, taxativo dos crimes hediondos. Mas se não estiver, portanto, nessa lei dos crimes hediondos, não é crime hediondo. Porém, o legislador infraconstitucional, nosso legislador ordinário, ele pode sim ampliar o rol dos crimes hediondos e incluir crimes que ali não estejam, caso entenda haver necessidade, caso a sociedade, de um modo geral, assim queira. Tudo bem? Então está errada essa afirmativa. Agora, Instituto AOCP, prova para a Polícia Penal, lá do Distrito Federal. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação das infrações penais como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva os crimes que devem ser considerados hediondos. É exatamente isso. Exatamente assim. E no Brasil é a Lei 8.072 de 90, objeto do nosso estudo aqui, que vai trazer esse nosso rol taxativo de quais seriam os crimes hediondos. Vamos lá, vamos falar aqui da regulamentação legal, então. Ó, a gente vai ter 2 slides só para a gente poder ler os tipos penais. Eu vou aproveitar para fazer a leitura aqui com vocês, porque ler a lei seca é extremamente importante, e a leitura desse artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos salva vidas na hora de fazer a prova, tudo bem? Então não se preocupem ainda, nós vamos parar para olhar item por item, inciso por inciso, falarmos de cada um desses crimes em separado. Mas aproveitem aqui para ler comigo o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Beleza? Vamos lá. Vamos começar no caput. Só do caput já dá para extrair uma série de informações importantes para o nosso estudo. Olha, são considerados hediondos os seguintes crimes. Agora, olha só o que o legislador fala. Todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Então você já sabe várias coisas daí. Primeiro, que o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos diz quais são os crimes hediondos, e ele fala que todos eles estão no Código Penal. Ele não fala assim, está na Lei de Drogas, está em outra lei, está na Lei de Tortura. Não. Ele diz todos do Código Penal. Então eu já posso inferir que o artigo 1º me trará crimes que estão no Código Penal. A Lei dos Crimes Hediondos vai pegar um rótulo escrito hediondo, vai pegar um rótulo e vai colar sobre determinados tipos penais que estão lá no Código Penal. Então ele vai olhar assim e vai falar assim, olha, estupro de vulnerável, rótulo de hediondo. Ele vai olhar e vai falar homicídio qualificado, rótulo de hediondo. Ele vai olhar e vai falar assim, furto simples, não tem o rótulo de hediondo, não está no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Perceberam o que o legislador faz? É um processo de etiquetamento. E ele faz isso tanto para os crimes consumados, quanto para os crimes na forma tentada. É isso que diz o artigo 1º, caput da Lei 8.072 de 90. Beleza? Bom, aqui, até 2024, essa afirmativa de que todos estavam no Código Penal era correta. Porém, em 2024, a Lei 14.811 incluiu dois crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no nosso artigo 1º. Então, lembre-se,
A maior parte do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos estará realmente no Código Penal, como diz o caput. Mas, em 2024, a Lei 14.811 incluiu 2 crimes do ECA aqui também no artigo 1º, beleza? Já falamos aqui que a natureza hedionda não é afastada no caso de tentativa, então pouco importa se o crime é consumado ou tentado, uma vez que a tentativa nada mais é do que uma mera causa de diminuição de pena, não altera a natureza do delito. Então essa é a explicação jurídica, né? Por que é que o crime hediondo, doutor, na forma tentada, por que é que o crime hediondo na forma tentada não perde a sua hediondez? Excelência, porque a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, portanto, não altera a natureza do delito. E, ademais, no artigo 1º caput da Lei 8.072, o legislador deixou claro que os crimes hediondos representados pelo rol taxativo do artigo 1º da lei referida devem ser julgados tanto na forma consumada quanto na forma tentada. Pronto, gabaritou essa questão, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver quais são os crimes aí, fazer uma leitura desse artigo famoso, artigo 1º. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado. Então, o simples e o qualificado. O simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, a gente vai falar sobre eles, tá? Aqui é para a gente ter um panorama geral. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, 129, parágrafo 2º do Código Penal, e a lesão corporal seguida de morte, que é o parágrafo 3º do Código Penal, quando praticadas contra agente descrito no 142 e 144 da Constituição, integrante do sistema prisional, etc., etc., membro do Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, Advocacia Pública, nas dependências de instituição de ensino. Tudo isso agora alterado recentemente em 2025. Também o feminicídio, incluído aí pela Lei 14.994, de 2024, vamos falar sobre o feminicídio também. O crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, qualificado pela lesão corporal grave ou morte, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com ocorrência de lesão corporal ou morte, extorsão mediante sequestro e também na sua forma qualificada, o estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fim terapêutico, medicinal, alimentício, o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, que é um dos crimes que eu disse para você que veio lá do Estatuto da Criança e Adolescente para cá, para o rol do artigo 1º. Esse crime está no 218b do Estatuto da Criança e Adolescente. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio. Já passou aqui, né? Deixa eu passar o slide, que tá tudo aqui, ó. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio, automutilação, realizado por meio da rede de computadores ou rede social transmitidos em tempo real. Sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. E aí, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, aí vem os crimes que estão fora do Código Penal, né? Genocídio, lei própria, que é a lei 2.889, de 56, uma lei antiga. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, lá da 10.826, teremos uma aula só sobre ela aqui também. Comércio ilegal de armas de fogo, mesma lei. Tráfico internacional de arma de fogo. Organização criminosa, crime próprio também. Os crimes militares que apresentem identidade com os crimes hediondos do Código Penal e os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e 241b dali do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Fizemos um panorama geral da nossa lei dos crimes hediondos. Lembrem-se de fazerem sempre a leitura da lei seca, isso é muito importante. Revisem sempre o conteúdo, aproveitem, baixem aqui os materiais gratuitos e acessem as questões comentadas e o link
para a mentoria Direito Penal 1. Nos vemos no próximo bloco. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.